Eu vou agora convidar para participar com a gente de uma entrevista o deputado federal Merlong Solano. Ele é do Partido dos Trabalhadores e vai conversar conosco a respeito de todo esse cenário político que tem envolvido Partido dos Trabalhadores de um lado, progressistas do outro. Deputado Merlong Solano, além de deputado federal, senhor estudioso das ciências políticas também. Vamos aproveitar a oportunidade para conversar com o senhor a respeito desse assunto. Boa tarde, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. O senhor considera normal essa fase que está sendo vivida pelos dois partidos, progressistas e Partido dos Trabalhadores? Ela está sendo mais quente do que o que poderia ser diante dos enfrentamentos ou das questões políticas? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Lídia, todos os ouvintes e os telespectadores da Cidade Verde. Olha, Joelson, o senador Ciro Nogueira passou de malas e bagagem para o projeto Bolsonaro. Pela forma como ele está se comportando, eu vejo claramente que ele tem o objetivo de ser a grande liderança do projeto Bolsonaro no estado do Piauí. E em torno desta aliança com o Bolsonaro, se articular para disputar o governo do estado. Então, diante de um quadro como esse, eu considero até oportuno que os dois líderes tenham conversado em Brasília, o governador Wellington Dias e o senador Ciro Nogueira, tenham deixado claro as diferenças de postura em relação a esse delicado momento em que o Brasil vive e tenham, então, digamos assim, separado os seus projetos políticos. Nós continuamos trilhando o caminho que sempre trilhamos, da busca do crescimento com inclusão social, sem qualquer concessão a nenhum tipo de intolerância e de autoritarismo. Então, não há diálogo político possível com o governo Bolsonaro ou com quem almeje ser seu grande líder no estado do Piauí. Daí a inevitabilidade da ruptura. Deputado, boa tarde. Mas, além dessa separação, diria assim, mais política, de plano nacional, o senador Ciro Nogueira fez duras críticas ao que ele considera de erros de condução do Estado com relação a gastos com a máquina pública. Inclusive, ele afirmou que o governo foi alertado pelo Progressistas em 2018, ainda logo depois da eleição, com um documento, uma carta com propostas de reforma na estrutura do Estado. E agora ele se sente mais liberado para, inclusive, criticar de forma mais contundente o que ele considera o que tem de errado. Criticou, inclusive, a ausência de obras estruturantes feitas pelo governo do Estado. Como é que o senhor reagiu a essa elevação do tom do discurso do senador Ciro Nogueira em relação ao governo? Bom, o senador está procurando demarcar a posição, tentando estabelecer alguma diferença em relação à maneira de governar do governador Wellington Dias. Eu acho que ele deve tomar cuidado para que os fatos não o desmintam, porque o governador Wellington Dias sempre deu muita importância e dá, e continuará dando, a ter uma base política forte, que lhe dê sustentação para estabelecer um projeto administrativo, que tem sido bem sucedido. O Piauí, nos últimos tempos, foi um dos estados que mais cresceu no Brasil. A gente conseguiu reduzir a distância em relação aos indicadores econômicos e sociais que sempre nos separaram do Brasil. Ainda há uma distância grande, mas ela foi reduzida. Eu lembro, por exemplo, que a renda per capita que nós encontramos em cerca de 30% da nacional, hoje está a mais de 40%. O Piauí o governador liderou, nesse momento de grande dificuldade, liderou todo um conjunto de iniciativas voltadas para o enfrentamento dos efeitos do coronavírus. O Piauí é um dos estados que obteve melhores resultados, embora haja grandes dificuldades que continuaremos enfrentando, e teve coragem de tomar decisões duras, como de cortar o orçamento, cortar salários, cortar gratificações. Isso tudo mantém o Estado organizado, o que inclusive possibilitou que esta semana passada tenhamos anunciado a antecipação do 13º salário dos servidores, como uma iniciativa que não beneficia só os servidores. Essa iniciativa é fruto, Elivaldo, de uma visão de um governante que entende que nos momentos de dificuldade o Estado tem que partir na frente no enfrentamento da dificuldade, porque a iniciativa privada naturalmente se retrai.
Estamos injetando mais de 200 milhões de reais na economia do Piauí a partir do dia 21 de agosto, como estímulo à recuperação dos negócios, recuperação do emprego, coisa que o governo Bolsonaro não tem feito. E é porque o governo federal é quem tem os instrumentos. O mundo inteiro, a gente vê os governos centrais se organizando, deixando para trás as velhas fórmulas do neoliberalismo e investindo pesadamente em políticas sociais e em política de recuperação econômica, para poder reduzir os efeitos da crise, que são gravíssimos. É a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Grande Depressão de 1929. Então, não é com um Estado acanhado que tenha medo de investir que nós nos recuperaremos desta crise. E o governo Bolsonaro está fazendo exatamente isso, com medo de investir. Lídia Brito, do CidadeVerde.com. Boa tarde, deputado Merlong. Deputado, alguns parlamentares do Progressista já anunciaram que continuam na base aliada. O PT espera que esses parlamentares que disseram sim, que vão continuar na base, eles continuem com esse projeto político em 2022? São muito bem-vindos, eles estão comprometidos com o projeto que foi eleito em 2018, não é isso? Ao lado do nosso governador Wellington Dias. O governador está em diálogo direto com estas lideranças e, entretanto, o que eu percebo é que não está propriamente na mesa 2022. Na cabeça do governador, o que está na mesa é a governabilidade do Piauí durante o seu mandato. E todo aquele que quiser continuar participando dessa gestão, eu tenho uma convicção que o governador continuará acolhendo essas pessoas. O senador Ciro batizou, taxou, né, vamos dizer assim, colocou a decisão do governador, a separação. Primeiro, ele se disse surpreso com a decisão e disse que era uma manobra eleitoreira, de olho em 2022. O senhor considera assim, deputado? Não, a decisão do governador conversar com o Ciro, eu acho que foi uma decisão muito oportuna. Os sinais de ruptura já estavam muito claros. Bolsonaro não é um homem que admite meio-termos. Quem está se apresentando para ser seu campeão no Piauí não podia ficar com um pé do nosso lado e outro pé do lado do Bolsonaro. Então, o senador Ciro Nogueira escolheu o lado que julga ser mais conveniente para ele, e o governador Wellington Dias não podia ficar assistindo a isso indiferente. Deputado, queria aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui conosco para falar a respeito de um movimento que foi iniciado em Brasília hoje pela manhã, parlamentar, de tentativa de evitar ou contornar os efeitos do teto de gastos estabelecidos pelo governo na época da gestão do presidente Michel Temer, que impôs teto de gastos em vários assuntos. Claro, não era possível prever o que viria no Brasil nos anos seguintes, pandemia está aí, e aí agora existe um movimento para tentar elevar os gastos com o Sistema Único de Saúde. Como é que é esse movimento? Qual o objetivo e qual é a possibilidade de sucesso disso? Bom, eu assinei a petição com muita convicção, quero parabenizar os membros do Conselho Nacional de Saúde, hoje fizeram o lançamento da petição em defesa do SUS. O problema é o seguinte, Joelson, o orçamento emergencial termina em dezembro. Ele alocou mais 35 bilhões de reais ao orçamento que tinha sido aprovado o ano passado para este ano na área da saúde. E, aliás, o governo ainda não aplicou. Até agora só aplicou 18 bilhões de reais, porque o governo Bolsonaro tem sido muito lento na execução das medidas que o Congresso Nacional tem aprovado com relativa facilidade, com muita brevidade, inclusive. Se vota a matéria na Câmara, se vota no Senado, se aprova e o governo federal depois demora a pôr em execução. Ele até agora só executou cerca de 45% do recurso extra que o Congresso mandou para o combate ao coronavírus. E, pelas regras da Emenda Constitucional 95, o orçamento está congelado. Então, se não houver uma alteração, o orçamento de 2021 da saúde terá 35 bilhões a menos. E veja que os cálculos indicam que de 2018 para cá, a saúde já perdeu o SUS, o Sistema Único já perdeu cerca de 18 bilhões de reais em razão desta regra da Emenda Constitucional 95.
Disso que eu estava falando, quando coloquei que o governo Bolsonaro continua apegado às velhas formas do neoliberalismo. O momento que o Brasil vive, assim como o resto do mundo, exige a capacidade de tomar iniciativa. O poder público precisa se fortalecer orçamentariamente para ir à frente da iniciativa privada na recuperação, não só das políticas sociais, como a da saúde, mas também da economia para poder gerar emprego. Então, com esse orçamento congelado, Joelson, não há como o governo federal fazer um programa de enfrentamento dos efeitos negativos da crise econômica e social que o Brasil está vivendo. E isso precisa de uma mudança constitucional, que é muito difícil de ser feita, porque precisaríamos de 308 votos só na Câmara dos Deputados. É realmente uma luta muito grande que o Brasil todo vai ter que travar. Eu quero agradecer ao senhor, deputado Merlong Solano, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado pela entrevista. Sempre à disposição. Boa tarde. Muito obrigado, deputado Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores.